Imagine uma língua tão antiga que sequer existiam registros completos sobre ela. Um idioma perdido no tempo, enterrado sob camadas de mistério por milhares de anos. Agora, pela primeira vez na história, a inteligência artificial conseguiu decifrar essas palavras esquecidas. Mas o que ela revelou é algo que talvez a humanidade nunca deveria ter descoberto. Prepare-se, porque hoje, aqui no canal Io Curioso, você vai conhecer uma verdade assustadora que estava escondida há milênios. Então já deixa o like e se inscreve, porque o que vem a seguir vai mexer com o que você acredita sobre o passado da nossa civilização. Tudo começou com uma descoberta arqueológica que parecia comum, pedaços de argila, com símbolos que ninguém conseguia decifrar. Durante décadas, os melhores linguistas do mundo tentaram e falharam. Era como se a própria linguagem fosse de outro mundo. Esses fragmentos foram encontrados em uma área remota, soterrados por camadas de terra que datavam de mais de 4.000 anos atrás. Alguns dos símbolos nem sequer se pareciam com qualquer sistema de escrita conhecido, o que deixava os estudiosos ainda mais intrigados. Muitos acreditavam que jamais conseguiríamos entender aquela linguagem. Era como tentar decifrar uma mensagem de outra dimensão. Mas a tecnologia mudou tudo, até que um grupo de pesquisadores ousou fazer o impensável, usar uma inteligência artificial avançada para tentar traduzir os textos. Em poucos segundos, o que antes era um amontoado de sinais sem sentido ganhou vida e trouxe uma mensagem perturbadora. A inteligência artificial não apenas traduziu as palavras, mas também sugeriu o tom emocional das mensagens: medo, desespero e urgência. Isso levantou ainda mais questões. Que tipo de ameaça era tão grande a ponto de inspirar esses sentimentos em uma civilização inteira? O que essas pessoas viram? O que elas estavam tentando nos avisar? E, principalmente, por que essa mensagem foi enterrada, como se alguém quisesse escondê-la para sempre? E há quem diga que, durante a análise, alguns padrões estranhos surgiram nas traduções, como se as palavras carregassem uma sequência quase hipnótica, impossível de ser criada ao acaso. Essa descoberta deixou até mesmo cientistas mais céticos desconfortáveis. Era como se a mensagem tivesse sido codificada para só ser entendida no futuro, quando a humanidade estivesse pronta ou vulnerável o suficiente para ouvir. O mistério só aumentava. Quem escreveu isso sabia exatamente o que estava fazendo. E, talvez, eles soubessem mais sobre o nosso destino do que gostaríamos de acreditar. Será que o que foi escondido tanto tempo atrás, agora estava pronto para ser revelado no momento mais crítico? E nós estamos preparados para lidar com essa revelação? Ou estamos repetindo, cegamente, os mesmos passos que levaram aquela civilização à destruição? A inteligência artificial revelou que os textos antigos não eram apenas registros históricos ou lendas mitológicas, mas verdadeiros avisos deixados por uma civilização que enfrentou um evento tão catastrófico que quase extinguiu toda a humanidade. As inscrições falavam sobre fogo que cai dos céus, noites que duram dias e mares fervendo. Detalhes que, para nossa ciência moderna, remetem imediatamente a um impacto de asteroide ou até mesmo a uma explosão nuclear de proporções inimagináveis. O mais perturbador é que a linguagem usada nos avisos era extremamente direta, sem qualquer traço de metáfora ou poesia. Era uma descrição fria, quase científica, dos horrores que testemunharam. Eles falavam de cidades inteiras desaparecendo em questão de minutos, de uma escuridão tão espessa que o próprio ar parecia pesado e tóxico, e de um medo coletivo tão grande que fez povos inteiros abandonarem suas terras em busca de abrigo em vão. Esses relatos não são apenas assustadores, eles são estranhamente específicos. E se essa civilização sabia o que estava vindo, de onde veio esse conhecimento? Seria apenas observação, ou algo muito maior estava em jogo? Alguns estudiosos sugerem que, talvez, eles tivessem acesso a registros ainda mais antigos de civilizações anteriores às que conhecemos. Outros teorizam que esse conhecimento pode ter vindo de fontes externas, algo ou alguém que os alertou. O nível de precisão dos relatos também fez surgir hipóteses controversas envolvendo contatos extraterrestres ou tecnologias perdidas. Teorias que, apesar de rejeitadas pelo meio acadêmico tradicional, encontram cada vez mais apoio em descobertas arqueológicas anômalas. E se realmente existiram outras civilizações que dominaram a Terra antes de nós, o que restou delas? Talvez tudo o que temos sejam essas advertências dispersas, esperando para serem entendidas a tempo. A tradução dessa língua esquecida pode ser apenas o começo, e cada fragmento decifrado pode nos aproximar de uma verdade muito maior e muito mais aterradora do que imaginamos. Os cientistas que participaram da tradução ficaram
ficaram em choque. Alguns chegaram a sugerir que o aviso pode ser um relato de um evento real, esquecido pela história, talvez a destruição de uma civilização avançada antes da nossa. Vários pesquisadores começaram a comparar as descrições dos textos com eventos geológicos conhecidos. Eles descobriram que, curiosamente, entre 4 e 5 mil anos atrás, houve registro de quedas de meteoritos de grande impacto em diferentes partes do globo. Além disso, camadas de cinzas vulcânicas e traços de metais radioativos foram encontrados no solo de algumas regiões, sinais claros de uma grande catástrofe. Alguns estudiosos sugerem que esses impactos poderiam ter desencadeado mudanças climáticas rápidas, causando secas, fome e o colapso de sociedades inteiras. E o mais alarmante, a precisão com que os antigos descrevem fenômenos que só entenderíamos milhares de anos depois, como o inverno nuclear, sugere que eles tinham um conhecimento muito além do que imaginávamos. Tudo isso levanta uma questão crucial. Será que outras mensagens, outras advertências, também estão escondidas por aí, esperando para serem decifradas? E será que estamos dispostos a ouvir? Em diversas universidades renomadas, equipes de especialistas já estão reavaliando antigas inscrições e artefatos sob uma nova perspectiva. O objetivo: identificar possíveis padrões de linguagem ocultos e mensagens codificadas. E conforme mais fragmentos são analisados, mais coincidências perturbadoras vêm à tona. Alguns cientistas afirmam que o próprio surgimento das primeiras cidades pode ter sido uma resposta a ameaças vindas do espaço. Isso mudaria radicalmente nossa compreensão da história humana. Talvez nós não tenhamos começado a construir civilizações apenas por ambição ou sobrevivência, mas por medo. E esse medo, agora, parece mais justificado do que nunca. Estamos prontos para enfrentar verdades tão antigas e tão perigosas. O mais inquietante é que a mensagem termina com uma advertência clara: aqueles que esquecem o céu serão esquecidos pela terra. Essa frase ecoa como um alerta sombrio através dos séculos. Muitos estudiosos acreditam que ela pode ser interpretada como um aviso sobre a importância de observar o espaço, de nos prepararmos para ameaças que podem vir de além da Terra. Afinal, hoje sabemos que asteroides potencialmente perigosos passam regularmente raspando pela nossa órbita. E se estamos tão ocupados olhando para a tecnologia e para o que acontece aqui embaixo, será que estamos deixando de perceber sinais no céu? A história pode estar se repetindo. Mais uma vez, o preço da nossa ignorância pode ser devastador. É assustador pensar que, enquanto você assiste a este vídeo, algo pode já estar vindo em nossa direção. E a única diferença entre o que aconteceu com eles e o que pode acontecer conosco é o que decidirmos fazer a partir de agora. Grandes observatórios pelo mundo alertam que monitorar o espaço nunca foi tão importante quanto hoje. Mesmo com toda a tecnologia moderna, ainda existem objetos que podem surgir sem aviso prévio. A cada novo estudo, descobrimos o quão vulneráveis realmente somos. Civilizações antigas já aprenderam isso da pior maneira e tentaram nos alertar, como podem, através do tempo. Será que vamos cometer os mesmos erros? Ou vamos finalmente aprender a ouvir os ecos de advertência que atravessam os milênios? O destino pode já estar escrito nas estrelas, e talvez ainda haja tempo de mudar o final dessa história. Mas a decisão está em nossas mãos, enquanto ainda podemos fazer algo. E aí, pessoal do Io Curioso, o que vocês acham? Será que estamos realmente preparados para o que pode vir do céu? Ou estamos fadados a repetir os mesmos erros dessa civilização esquecida? Deixa aqui nos comentários a sua opinião, porque eu quero muito saber o que você pensa sobre essa descoberta assustadora. Não esquece de deixar o like para fortalecer o canal, compartilhar este vídeo com quem ama mistérios e, claro, se inscrever no Io Curioso para não perder os próximos enigmas que vão fazer você repensar tudo o que sabe sobre o mundo. Nos vemos no próximo vídeo e até lá, fiquem atentos. O céu pode estar tentando nos dizer algo.